Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma outra aula do nosso curso de Filosofia. Hoje, dando sequência à aula 2 do cursinho, nós vamos falar sobre os filósofos pré-socráticos, que ficam também conhecidos como os filósofos da natureza. Os pré-socráticos são aí também nomeados como os físicos, porque eles tentam, dentro das suas filosofias racionais, buscar o entendimento da dinâmica da natureza para explicar quem somos, de onde viemos, o que inicia o movimento dentro da construção da realidade e por aí vai. Bom, sendo assim, os primeiros filósofos gregos tentaram entender o mundo com o uso da razão. Muito importante a gente saber que nesse momento é muito comum questões que façam a diferenciação entre o que é conhecimento mitológico e o que é o conhecimento filosófico, tendo como base a filosofia dos pré-socráticos. Sendo assim, os pré-socráticos, uma forma de você caracterizar, se você for argumentar, escrever questões dissertativas, é muito importante que você consiga caracterizar a filosofia dos pré-socráticos, iniciando a sua argumentação, diferindo, o pensamento deles do pensamento do conhecimento mitológico. Sendo assim, eles não recorrem à religião, não recorrem ao uso de revelações, nem da autoridade ou da tradição mitológica. Além disso, também eram professores que ensinavam seus discípulos a pensar a realidade com o uso da razão. Eles os encorajavam, os professores, os pré-socráticos, a discutir, argumentar, debater e também propor as suas próprias ideias. Nós temos aqui uma série de escolas, essa só é uma forma de organizar o pensamento e as referências a partir de questões geográficas e também reunindo alguns pensamentos. Nós temos a escola jônica, a escola pitagórica, que é a escola do Pitágoras, enfim, a escola eleática, a escola pluralista. A escola pluralista acredita que para você explicar a natureza, de onde viemos, o que somos, o que nos move, você basta consultar os 4 elementos da natureza. Então, os pré-socráticos pluralistas são aqueles aí que associam a dinâmica da natureza a partir dos 4 elementos da natureza. Depois a gente tem ali a escola atomista, que é uma escola muito famosa e também sempre alvo das questões de vestibular, porque ele traz aí o Demócrito de Abdera. O Demócrito de Abdera, ele é conhecido pela sua ideia do átomo. Ele acreditava que a physis, a arquê, era constituída de pequenas partículas, e essas pequenas partículas ficaram conhecidas como átomos. Então, Pitágoras de Abdera e Leucipo, que é o seu aluno, eles ficam como representantes da escola atomista. Bom, a escola jônica é uma referência de cultura do pensamento antigo. Essa escola reunia filósofos milesianos, assim como Xenófanes de Cólofon, Heráclito de Hefesto, que é o mais famoso, o que deve aí tomar toda a nossa atenção da escola jônica, o qual será amplamente discutido futuramente. E um dos seus aspectos fundamentais é a visão naturalista e o seu caráter científico, ou seja, eles vão usar a observação, a experimentação, sem nenhum tipo de método, não sendo de fato ciência, apenas aí uma filosofia que leva em conta a observação, a reflexão e tenta criar universalismos, que a gente pode entender como verdades absolutas para dentro de um contexto histórico. A escola de Mileto, ela é representada, obviamente, por Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes. Essas são as 3 referências da escola jônica. Inaugura aquilo que veio se chamar de filosofia. Tales de Mileto é o primeiro filósofo. A sua característica mais marcante é o radical materialismo e rejeita tudo que não seja a transformação da matéria. Esse é o objeto de estudo desses 3 milesianos. Eles acreditavam que bastava estudar a dinâmica da matéria, que eu poderia entender
de onde viemos, quem somos, o que movimenta a natureza e a pergunta também fundamental, do que todas as coisas são feitas. Sendo assim, eles acreditavam que essa matéria estava no incessante movimento, numa incessante transformação. Isso eles vão dar um nome de mobilismo. A realidade, ela está em constante movimento. Esse movimento é perpétuo, que representa também uma perpétua injustiça. Nessa aula a gente vai debater também sobre o conceito de justiça dentro do contexto antigo da Grécia. A diferença entre os contrários, descrevendo sempre um fluxo ininterrupto desse movimento. Um turbilhão de água ou um turbilhão de ar, como pensa o Anaximandro, fluidóide, limitada, variação intensiva, quente, frio. A filosofia começa, portanto, materialista, radicalmente materialista. Essa é uma forma legal de você classificar também a filosofia dos pré-socráticos. Bom, em meio à investigação racional de Tales e de seus discípulos, é essencial que se tenha a noção de que as realidades, que esses pensadores pretendiam abordar, isso é, seria a base dos seus estudos. Enquanto que, durante a tradição mítica, o universo ele era visto de forma sobrenatural, incompreensível e também além dos poderes de observação do homem. As coisas aconteciam lá no Monte Olimpo. Lê-se humanidade. Os representantes da escola jônica, eles consideram-se cientistas da physis, da natureza. Daí o seu apelido de físicos. A física nada mais é do que a própria natureza, concebida inteiramente a partir dos seus fenômenos naturais e internos. Embora não ateia, embora ouse algumas considerações religiosas, essa visão de mundo é altamente secularizada, pois recusa a crença em qualquer objeto externo que esteja externo à realidade, que esteja fora desse plano material. Então, eles são materialistas e irão usar explicações realistas sobre a dinâmica da realidade. Os pré-socráticos, eles vão colocar ordem no caos, eles vão tentar ordenar a realidade de forma racional. A filosofia pré-socrática é caracterizada também pela cosmologia. Deixa eu ver, tem uma definição ali depois. Cosmologia, que é a ordenação racional da origem do universo. Quando você vê uma teoria do Big Bang, você está vendo nada mais nada menos do que uma explicação cosmológica de como surgiu o nosso universo. Sendo assim, segundo os filósofos pré-socráticos, essa organização natural dos fenômenos é um preceito conhecido como cosmos. O cosmos seria, então, a própria realidade, ordenada e harmônica, que é uma oposição ao caos, que significava uma desordem. Assim, a investigação racional só seria possível porque os fenômenos, a realidade absoluta que nos cerca, mantém uma certa organização causal, ou seja, fenômenos independentes sucedem uns aos outros e podem ocasionar depois terceiros eventos. Sendo assim, todos esses fenômenos são naturais. O que eu estou dizendo? Estou dizendo para vocês que os filósofos pré-socráticos, eles se utilizam do princípio da causalidade. Para explicar a realidade, basta observar os eventos causais. Um efeito gerando uma causa, só relacionar o efeito uma causa gerando um terceiro efeito, só estabelecer uma relação entre essas causas e é que podemos conhecer. Como a gente vai ver, por exemplo, na teoria das 4 causas do Aristóteles, que é também uma referência de princípio da causalidade. Sendo assim, com efeito, pode-se dizer que a causalidade ela já existia durante o período mítico. Pois é, notável que grande parte da cultura dessas civilizações surgia como justificativa para os fenômenos do dia a dia. A grande diferença é que na tradição filosófico-científica as causas devem pertencer ao mundo natural e não ao mundo externo, dado que é paradoxal recorrer a uma explicação que usa do inexplicável, daquilo que não se apresenta ao mundo dos sentidos. Sendo assim, os pré-socráticos, eles derivam da tradição mítica o princípio da causalidade. Já era comum estabelecer uma lógica, uma relação racional entre os eventos. E aí, olha lá,
Para esclarecer ainda mais essa distinção, vejamos, por exemplo, o fenômeno da chuva. O fenômeno da chuva vai ser descrevido aí através da tradição mítica. Para as civilizações do Egito e da Mesopotâmia, nascidas próximas ao rio Nilo, Tigre e Eufrates, a água era vista como sinônimo de vitalidade, o que era ainda reforçado pelo fato de serem sociedades agrícolas que precisavam da água para o seu cultivo. Dessa forma, é compreensível que eles achassem que apenas um deus seria a causa para tal efeito. Sobre a perspectiva dos milesianos, contudo, o estudo da físis mostraria a essência de um ciclo natural da água em nosso planeta, na qual cada etapa anterior é causada pela posterior. Quando nós pensamos sobre o ciclo da água, nós estamos fazendo uma relação causal sobre esse elemento. Sendo assim, com isso, vemos que ambas as formas de pensamento baseiam-se também no princípio da causalidade, mas que a tradição filosófica não aceita as causas que não são naturais. Essa é uma forma muito legal também de você caracterizar e demonstrar a argumentação sobre a filosofia pré-socrática. Falar que eles acreditavam no princípio da causalidade e que isso vem como se fosse uma herança dos mitos. Muitas questões de vestibular colocam o aluno para pensar se o mito rompeu completamente com o conhecimento filosófico, né? Se o conhecimento filosófico rompeu completamente com o conhecimento mitológico. Nós podemos ver, até hoje, se a gente olhar, por exemplo, simplesmente Marvel, que traz aí uma série de deuses mitológicos representando heróis, nós também podemos ver que o princípio da causalidade estava presente nos mitos e vem aí também se mantendo como uma herança dessa observação racional dos eventos que é feito pelo homem. Bom, nosso primeiro filósofo é conhecido como Tales de Mileto. O Tales de Mileto, ele fica muito famoso porque ele vai prever aí um eclipse do século V a.C. E a previsão desse eclipse finaliza uma batalha muito famosa. Sendo assim, ele ganha, notoriedade por ser também o pai da matemática, o pai da ciência. Lá na matemática, a gente ainda usa ele para criar provas dedutivas, enunciar os teoremas, como teoremas de Pitágoras. Foi também responsável por conhecimentos práticos de geometria para o Egito. Já nas ciências naturais, ele fundamentou o seu objeto de estudo e fez estudos dos mais variados, como, por exemplo, a própria natureza. Opa, deixa eu fechar aqui. As diversas viagens que ele fez no Oriente, pegando referência dos outros povos, fez com que ele conseguisse desenvolver tanto a sua matemática quanto também as suas observações astronômicas. Sendo assim, nós também derivamos dele, como eu disse, o Teorema de Tales, que é utilizado para a gente descobrir o valor da altura de uma pirâmide por meio do comprimento das retas paralelas e transversais, como mostra aí nessa imagem. Tales de Mileto, por meio dos seus conhecimentos astronômicos, conseguiu identificar o exato momento de um eclipse solar. Por mais equívoco que pareça, o filósofo chegou aos resultados apenas observando e analisando a posição da Terra em relação ao Sol. Além disso, utilizou também cálculos matemáticos que ele mesmo já havia desenvolvido. Logo, o momento do eclipse solar foi observado, é considerado o auge do intelecto do Tales de Mileto. O Tales de Mileto vai tentar explicar do que é composta a natureza de tudo que existe. Ele vai tentar explicar também o que causa o movimento. Sendo o princípio da causalidade uma explicação filosófica sobre a dinâmica da realidade, eles acreditam também que algo iniciou esse movimento. Os filósofos vão chamar esse princípio primordial de arquê. No caso aí do Tales de Mileto, sua physis e sua arquê é o elemento água. Nada existe sem a água, não existe vida sem a água. Sendo assim, a partir dessas considerações, ele faz essa organização racional da dinâmica da realidade do jeitinho dele. Bom, é importante, a gente saber, depois dessa breve contextualização do Tales de Mileto, que podemos dar início a uma discussão que mais importa nessa sessão, a sua arquê. Tales acreditava que a hidror, em grego, água, era o elemento de todas as coisas se originam.
Ao estabelecer as suas ideias, o Tales não está baseando-se nem em mitos, nem em fábulas, nem em contos, mas apenas na sua experiência direta, extremamente materialista, com a sua physis, que é a água. E ele diz: não há vida sem água, apenas ela é encontrada nos 3 estados da natureza, e o seu ciclo tem uma relação muito íntima com o nosso funcionamento do planeta. Esse daí, do nosso lado direito, é de pé, né, discursando, falando sobre essa tese racional, essa percepção que ele teve sobre a realidade à sua volta. Eu queria que a gente fizesse uma leitura breve dessa passagem que foi escrita pelo Nietzsche. Nietzsche é um filólogo, estuda aí os filósofos da Grécia Antiga na língua original, e ele analisa muito aí o período socrático, os pré-socráticos também, Platão e a filosofia aristotélica. E nesse trecho ele vai falar um pouquinho sobre a filosofia dos pré-socráticos, obviamente. A filosofia grega parece começar de uma ideia absurda, com a preposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário determos? Será mesmo necessário acreditar, levar isso a sério? Sim, e ele diz que por 3 razões. A primeira razão é porque essa preposição, essa proposição dele enuncia algo sobre a origem das coisas. E em segundo lugar, porque ele faz sem uso de imagem e fabulação. E enfim, em terceiro lugar, porque nela, e embora em estado crisálida, está contido o pensamento: tudo é um. Falei para vocês que um dos objetivos da sociologia é gerar universalidade. Eles acreditam que a formulação de conceitos gera consenso. Então, ele queria criar esse consenso de que tudo é um. Sendo assim, ele disse: a água, afirmava Tales, era a substância fundamental de todas as coisas que se compunham. Se pulverizássemos bem as coisas com água e dissecássemos ou examinássemos muito de perto, encontraríamos não apenas pedra, ferro ou a carne, mas sempre água. Tales, então, ele pensa que no fundo tudo é um, ou seja, há uma unidade geral no universo. A matéria era água condensada e o ar é água evaporada. Toda a terra era sustentada, era um disco que flutuava num lago gigantesco, cujas ondas causavam as encrespações e eram a causa também dos terremotos. Esse daí é um mapinha, né? É a forma como Tales de Mileto imaginava que era organizado o nosso cosmos. Muito interessante. Esse daí é um dos primeiros, né, mapas, vamos dizer assim, que mostram como o homem se enxergava perante o cosmos, perante o universo. Bom, um outro filósofo pré-socrático é o Anaximandro. O Anaximandro, ele tem uma ideia muito maluca de arquê. A arquê dele é o apeiron, o infinito. Ele acredita que o princípio primordial que transforma a realidade não poderia ter surgido do nada, então ele surgiu do infinito. É por isso que se mantém até hoje. Sendo assim, a gente tem que prestar atenção para quando formos perguntados de que forma, talvez, em questão de múltipla escolha, quando eles fazem conhecimentos bem objetivos, para associar o nome do pré-socrático com a sua arquê. Então, Anaximandro, a sua arquê é o apeiron, uma substância infinita. O Anaximenes, que é o próximo, ele acreditava que é o ar. Então, a escola jônica são 3 elementos de arquê. Primeiramente, água, o apeiron, e depois o avatar, não, o ar, beleza? Anaximenes. O Anaximandro é atualmente aquele que mais intriga os estudiosos do pensamento pré-socrático. Óbvio, o cara tá no século V tentando pensar o infinito. Pois ainda hoje as suas ideias podem ser consideradas desafiadoras. Estamos falando de um homem que viveu, né, por volta do século 610 a.C. e também, ainda assim, ele defendia uma ideia de evolucionismo animal. Ele acreditava que os animais evoluíam. Olha só. Não obstante, ele acreditava que todo o universo estava também em constante evolução, assim como os outros universos além do nosso.
giravam e se moviam imersos numa substância infinita. Essa substância que rodeia todos os corpos, ele nomeou de apeiron, que significa infinito. Para primeiro comentar a sua hipótese de que os mundos existiam em um regime de constante movimento, então ele acreditava na rotação dos seres celestes. Ele foi o primeiro a teorizar isso de alguma forma. Sendo assim, ele entendia o movimento, né? O movimento é entendido pelos gregos como algo falho. Então as coisas se movem porque elas querem encontrar o equilíbrio, a perfeição. Porque se trata de uma busca por uma melhor posição. E só algo que ainda não é perfeito pode melhorar. Portanto, a perfeição dos deuses, orbes celestes, impedia que estes se movessem. Ora, assim vemos o quão revolucionário é o pensamento do Anaximandro, ao propor que todo o universo está a se mover, revolucionário, e mais, que o nosso próprio planeta está a girar em torno de um eixo. Essa foi a ideia do Anaximandro, por mais que acreditasse que a Terra também tinha um formato cilíndrico. Essa é uma diferença, né, de concepção que ele tinha aí. Bom, apeiron. A apeiron dele é a sua arquê. Para primeiro comentar ali embaixo. A sua arquê, que não representava um elemento natural presente na natureza, material, era mais uma substância abstrata e indeterminada. Ao contrário da escolha de Tales pela água, que ainda hoje não se sabe ao certo os motivos, sabemos muito bem porque o Anaximandro optou pelo apeiron. A sua escolha se baseou em considerar a hipótese mais justa. No entanto, a noção de justiça que ele estava a considerar era uma noção cultivada pelos gregos. Como eu disse, a noção de justiça dos gregos é diferente da nossa noção de justiça, como, por exemplo, equidade perante a lei. Sendo assim, né, que difere bastante da nossa atualmente. O que é a justiça, então, para os gregos? A gente ainda pensa nessa justiça como uma ideia de... Nossa, se você encontra uma pessoa que é uma pessoa zoada, uma pessoa do mal, você quer que essa pessoa pague, você quer que de alguma forma a natureza cause uma reparação, sabe? Ah, essa pessoa faz tanto mal, em algum momento esse mal vai voltar para ela. É como se você tivesse uma noção de justiça meio grega aí pensando na sua cabeça. Olha lá. A justiça dos gregos aproximava-se bem mais de uma questão harmônica do que de uma questão ética, dos valores, princípios, pois tratava-se de um equilíbrio de conflitos. Eles acreditavam que todos os elementos naturais existiam numa proporção fixa, mas que buscavam incessantemente alargar os seus domínios, extinguindo os seus demais. Havia, contudo, um tipo de lei natural que restituía constantemente o equilíbrio dos mesmos elementos. Quando o fogo deliberadamente se alastra pelos campos, buscando tomá-los para si, ele eventualmente se apaga em cinzas, que os gregos consideravam a terra. Isso era o que os gregos chamavam de justiça, esses limites eternamente estabelecidos que se aplicavam tanto para os homens quanto também para os deuses. Bom, sendo assim, eu quero deixar um pouquinho aí mais fixado o conceito de apeiron, bem abstrato, indeterminado. Olha lá, a palavra apeiron, ela significa algo infinito, portanto imortal e indefinível. Esse elemento era algo que sempre existiu antes, inclusive, da existência do próprio universo, como a gente conhece, e dos seres. O apeiron era o resultado de um turbilhão de relações entre opostos. Então, o apeiron, ele era resultado do embate, do conflito constante entre opostos, quente, frio, úmido, seco, escuridão, luz, que resultavam numa unidade e estava presente em tudo. Segundo o filósofo, a origem de tudo teria surgido desse turbilhão, e tudo era composto por uma unidade advinda da dualidade dos pares dos opostos. Os opostos entram em conflito, um deles ganha e esse segue escrevendo a realidade. Sendo assim, quando os seres comuns deixassem de existir, eles voltariam ao apeiron.
O nosso querido pré-socrático também, né? Além de gerar o princípio gerador do universo, o Anaximandro desenvolveu estudos de geografia e também astronomia. Vejam bem o mapinha, vejam a visão, olha ó, como o homem se situava no mundo, no cosmos, né? A partir da visão do Anaximandro. Existem relatos, com base nos escritos deixados pelo Simplício e pelo Heródoto, de que Anaximandro teria formulado uma teoria sobre o formato da Terra. A teoria dizia que a Terra era um cilindro suspenso e dentro da Terra passava um eixo de fogo. Nesse cilindro, as proporções terrestres continentais estavam em uma das extremidades, e o Sol era uma bola de fogo expelida por um dos buracos e movimentava-se em torno das extremidades do cilindro. Bom, esse é o Anaximenes. O Anaximenes também pertence à escola jônica, é considerado um dos primeiros pré-socráticos, e ele também acredita que existe um elemento primordial. O elemento primordial dele é o ar, que em grego também é chamado de pneuma. Então, olha ali, não há tanto o que se falar sobre o Anaximenes. Seja em relação às suas ideias ou à sua vida pessoal. Sabe-se que ele viveu antes do ano 494 a.C. Nesse ano, Mileto foi destruída pelos persas, quando esses sufocavam as revoltas do povo jônico. Embora atualmente seja, entre um dos pensadores do trio Mileto, aquele que menos interessa os estudiosos na antiguidade, ele foi também bem mais admirado que Anaximandro, o seu mestre, no período em que ele viveu. Isso se dá pela influência que ele tem no pensamento do Pitágoras, na escola pitagórica, de caráter mais abstrato e também místico. Os pitagóricos são místicos. Eles acreditam na característica mística dos números. Sendo assim, o Anaximenes vai se aproximar, obviamente, dessa escola, exatamente por causa desse caráter. Mantinha crenças de que a Terra tinha o formato de um disco e que o elemento primordial era o ar, como a gente vê aí do lado o Anaximenes apontando para a Terra com um buraco no meio, assim também como pensava um pouco o seu mestre Anaximandro. Segundo Anaximenes, o ar originário está sujeito a dois processos de transformação. Então, para ele, o ar sofre rarefação e condensação. É importante destacar que o surgimento do múltiplo é explicado mediante a presença da combinação de contrários também. Por meio da rarefação, o ar origina o elemento fogo, e mediante a sua condensação, ele surge, da origem aos elementos água e terra. Essas alterações são causadas apenas, segundo Anaximenes, pelo movimento do próprio ar.